Olá, bem-vindos a mais um episódio do Out of the Box Podcast, um lugar onde conversas saudáveis te levam a viver uma vida fora do convencional, ou seja, fora da caixa. Hoje eu tenho aqui comigo a minha amiga, Dana Padilha. Bem-vinda, Dana, Muito ao nosso estúdio. obrigada, Felipe, pelo convite. Muito obrigado por você ter topado a nossa brincadeira aqui no Out of the Prazer, Box. vamos lá, Vamos lá? ver o que vai acontecer nisso aqui. Vamos. Muita conversa boa, muito assunto pra gente conversar. Tenho E certeza. como a gente tava conversando aqui, a gente gosta de deixar fluir, de deixar rolar e a gente conversar e ter uma conversa saudável, porque eu creio que a história de uma pessoa pode mudar completamente a história de outra pessoa, pode encorajar. Uma pessoa que escuta esse podcast hoje pode estar passando por alguma coisa que você já passou e você tem as ferramentas certas, as Sim, palavras certas para que essa pessoa possa chegar para a onde... pessoa certa. Isso, exatamente. Então, muita expectativa, muito boa. Antes da gente começar, eu sempre esqueço, eu já vou agradecer aqui a galera do Robust, já vou dar uma... Muito obrigado, Robust Café. Delicioso isso aqui, viu? Nossa, Muito bom, quem estiver aí na região já sabe, passa lá. Mas, Dana, vamos lá, vamos lá. vamos fazer aquela breve introdução, dar um alô pra galerinha, quem você é, Claro. vamos começar a desenrolar. Vamos lá, gente. Vamos relaxar. Para quem conhece a Dana Padilha, sabe que ela é bem espontânea. Então, vamos lá, vou relaxar, começar. Bom, eu sou a Dana Padilha. Na verdade, meu nome é Deina, mas a comunidade brasileira toda me conhece por Dana Padilha. Tô aqui desde 2005. Vim pra cá Uau. com 23 anos. Cheguei também em 2005. Oi, Com mas 10 eu bebê, né, Com Felipe? 10 A gente estava anos. falando sobre isso agora. Eu tô com 23 anos e sou casada com o seu Padilha, Alexandre, e tenho 2 filhos lindos, presente que a América me deu. Uau. E esse país para mim abriram muitas portas e muita coisa aconteceu ao longo aí de 19 anos de vida Sim. de América. Então, Dana Padilha, tem 42 anos, não tenho problema nenhum de falar sobre Jovem. E estamos aqui para poder fazer a diferença na vida das Sim. mulheres, das pessoas, com a minha história. E eu acho que seria mais ou menos isso mesmo. Cheguei em 2005, tenho 42 anos, sou cristã e com uma jornada muito grande aí para poder... Da onde você é no Brasil? Eu sou de Manaus, esqueci de falar. Manaus, Eu sou uau. amazonense, comedora de tapioca, Ó, com farinha uarini, tacacá, uarini, aquela nem o que que grossinha, é. uma farinha grossinha. As ah, pessoas falam que quebram dente, mas eles têm umas menorzinhas assim, sabe? Só quem é do norte, quem é amazonense vai saber o que eu tô falando. E do verdadeiro açaí, tá? Não é aquele açaí cheio de um monte de coisa, de açúcar, de leitinho, de mas esse mel, de leite condensado. Acaba. A gente gosta do açaí puro com farinha. Uau, pra você ver como é que é. É Na isso aí. raiz, as Na coisas raiz, é exato. diferente. E como cabeça de peixe, gente, meu marido que ama me ver comendo peixe. Uau. Porque eu deixo peixe igual a farinha. Tem jeito, não. Tô te falando. É sério. Comedora de peixe. Mas é isso. Eu sou de Manaus. E é isso. Vem o pessoal aqui, a gente já pergunta, ou é BH, ou é de BH. Goiânia. Eu não conheço ninguém aqui. Ninguém aqui de Manaus. Eu não conheço. Eu também não. Não. Aliás, lá na igreja tem a Loie, inclusive se ela for ver esse podcast, eu vou fazer um tag com ela depois. É a esposa do pastor Daniel, Uhum. e ela é de Manaus, e a sobrinha dela também é de Manaus. Acho que só nós 3 mesmo que somos de São. Manaus. Uhum. Aqui tem muito, aqui é a terra, né? Se voltar todo mineiro e goiano que tiver aqui na região, voltar, não cabe. Você é mineiro? Não, graças a Goiano. Deus, sou goiano. Glória a Deus, né? E os mineiros não Alô, escutam. Goiânia. Oi, Goiânia. Nada contra os mineiros, mas Goiânia. Mas, Dana, vamos lá. Se você, a comunidade brasileira me conhece como Dana. Sim, Como que a comunidade brasileira te conhece? Vamos vamos começar lá e começar. no fundo. Então, Chegou em 2005. cheguei em 2005. Como que desenrolou? Eu cheguei em 2005, tive 3 trabalhos, como todo mundo que chega aqui, né? Uhum. Ainda com aquela força de trabalhar. Eu trabalhei no McDonald's, trabalhei numa pizzaria fazendo delivery, não conhecia nada, e naquela época era Mapa. Não sei se Uau. tu vai lembrar, que tu era muito Ó, novo. Lógico que eu lembro. E Não. tinha também, mas só que na minha época a tecnologia já evoluiu um pouquinho. Aí, Tinha o MapQuest.
Você Na já minha época, depois tinha você ia MapQuest. lá no sistema, Isso. no computador e Fazia sua imprimia. nota, isso. Uhum, sim. Essa eu lembro. Sim, tinha. Mas também tinha você ir lá na sala e decorar a rua principal. Aham. Na sala onde tem um mapa grande, você decorava a rua principal e aí você pegava as ruas que eram Uhum. off da rua principal e Uhum. ali você tinha que ir na memória. Então Uau. foi onde eu consegui realmente decorar muitas ruas ali de Lou. Ó, ali Morei em Lou. eu te perguntar, na região, qual região que tem região que é muito difícil de Sim, andar. sim. Eu morei em Lowell, né? Lowell Lowell. tem muitos. Aliás, Massachusetts inteiro, assim, é Tem. tudo. Tem umas ruínas, assim, umas O quebradas. estadozinho parece que, como a civilização começou aqui, parecia que eles falaram assim, vamos testar, se não prestar, Exatamente. lá pro sul a gente faz Isso, a gente diferente. vai melhorando, É. né? Isso Lá no aí. sul, tudo quadradinho, Exato, bonitinho. exato. 1, 2, 3, 4. Exato, é. Então, assim, eu conheço todos os buracos ali de Lowell. Trabalhei nessa pizzaria, foi onde eu conheci meu esposo. E trabalhei limpando casa também. Ok. Limpava, então, assim, eu Os 3 jovem, pés de 23 guerra, anos. quando... Exatamente. Sabe o que que é bom você falar isso aí? Sim. E a Laís vai brigar comigo porque eu interrompo as pessoas. Não, pode ficar Mas- à vontade, é bom que vai fluindo. Mas que eu quero ressaltar uma Sim. coisa. Que as pessoas vêm aqui, a gente trouxe pessoas já de várias profissões. Josias cabeleireiro. Ai, Josias, amo você, Josias. Demais. Conversa muito Uhum, boa. gosto muito dele. Boa. Veio pessoal que trabalha com consultoria financeira, veio Sim. pessoal fotógrafo, Uhum. várias profissões. E, tipo assim, todos começaram em algum lugar. E o encorajamento que eu vejo que tem e que eu vejo é que, tipo assim, você que tá aí nessa profissão hoje, não gosta, não é a sua praia, não precisa ser o seu final. Exato. Não é o final da história ali. A Exatamente. América não é só isso. Ok, Não. continua. Agora você vai saber por que não é só isso. Vai. É isso. Porque, assim, exatamente, às vezes as pessoas, elas estão numa carreira e elas se frustram porque não era aquilo que ela queria. Eu também não era aquilo que eu queria. Sim. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. Primeiro, a minha gravidez. É a gravidez do meu primeiro filho, aos 24 anos, o Juninho. Você conhece ele, fofo. Hoje vai fazer 17 anos. E eu tive o diagnóstico de que ele teria probabilidade de ter síndrome de Down. Com apenas 2% de probabilidade. Aquilo ali, para mim, assim, foi um pouco assustador. Era nova, não era casada ainda com o Alexandre. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Como eu vou lidar? Além de ser meu primeiro filho, eu não tenho experiência, não tenho os meus pais aqui, porque muitas pessoas, elas só querem engravidar depois que a mãe consegue o visto, nada contra. Mas a vida, ela vai te ensinando naturalmente. E com esse diagnóstico e a probabilidade, e uma gravidez de risco, né? Tudo com uma junção, eu tive que parar de trabalhar, porque eu não podia mais, assim que ele nasceu, eu não podia mais ter um trabalho fixo, porque ele tinha muita terapia, terapia todos os dias, médicos todos os dias, e não tem ninguém que vai te aceitar, né, ficar faltando, assim, não tem como. Tão flexível assim. Isso, não tem como. Então, eu tive que realmente, assim, abrir mão de todos os meus 3 trabalhos para viver em função do Juninho, né? E foi muito difícil para mim. Os médicos perguntaram se eu queria tirar. Em nenhum momento passou pela minha cabeça em tirar, mas eu não vou mentir para você que foi desesperador. Eu tinha muito medo daquele pós, do que poderia acontecer, do preconceito que ele poderia viver. E a força que veio dentro de mim, assim, é aquilo que eu acabei de falar. Pô, quem tem o privilégio de ter uma mãe para te ajudar, né, a cuidar, família, isso é muito bom, mas eu não tive ninguém. Eu tive o Alexandre, mas você sabe, o marido tem que sair, ele é o provedor da casa, ele não podia ficar 100% Ainda comigo. mais numa situação que você tava, Exato. de risco. Exatamente. A Andressa também teve uma gravidez de risco e também, pro lado do homem que sai, é uma preocupação enorme o dia inteiro. Sim. A Andressa desmaiava. Meu Deus. A Andressa caiu, que nem Eu uma acho que jaca. ela falou isso pra mim mesmo. Gente, ela tava andando, aí Sim. do nada a pressão baixava e cair. Já viu jaca caindo? Igualzinho. Tô zoando ela, Não não. tô rindo de ti, não, André. Mas é porque a comparação. Gente, aí, tipo assim, no início eu desesperava, Sim. sabe? Mas depois eu fui... Mas minha preocupação era, tipo, eu ligava pra minha irmã, trabalhar aqui Sim. perto, o pessoal, passa lá em casa.
Ela não tá respondendo meu text message? Meu Deus. Dá uma checada. Agora, você sabe o que que é bom, Felipe? Assim, de tudo isso, não a situação da Andressa em si, mas porque naquela época a gente não tinha essa coisa do WhatsApp, por exemplo. Oh, sim. Não tinha, Da sabe? comunicação rápida. De você fazer o vídeo, chamada, sabe? Deixa eu ver você, como é que tá. Não tinha, naquela época tinha. Tinha aquele. Nextel. O Nextel. Eu tive Oh, então tu não é tão novo assim, não. Mas tinha o Nextel, só que a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De você chamar por vídeo, de você poder conversar com a pessoa, até mesmo com as pessoas do Brasil. Então, às vezes eu passava o dia inteiro sem falar com o Alexandre, quietinha. E por muitas vezes, assim, eu ligava no Brasil, depois que o Juninho nasceu. Era cartão. Era cartão. O pai lembra. Olha, ele sabe, ele é esperto, ele não é tão novo assim. Mas eu ligava para perguntar o que eu faço isso, o que eu vou fazer agora. Agora, eu nunca vou esquecer de um dia em que eu peguei o Juninho no colo e foi um casal de amigos. E a gente sempre acha que alguém tá olhando diferente para os nossos filhos, principalmente numa situação igual o Juninho. E quando eles saíram, eu me tranquei no quarto, no banheiro, junto com ele, assim. Era aquela proteção, queria pegar e, de certa forma, defender de todos, do mundo. E eu comecei a gritar, e o Alexandre ficou com muito medo de eu ter uma depressão pós-parto, por conta daquela situação. Então, eu não sei de onde que surgiu tanta força, de eu conseguir realmente... hoje o Juninho com 17 anos, e às vezes eu acho que eu não tô conseguindo fazer a função, sabe, de mãe por conta da minha vida louca. Eu falo pra todo mundo, o Juninho, ele me paralisa. Ele para a minha vida. Eu acordo num dia com o schedule do meu dia pronto. Se ele fica com febre, tem que ficar em casa, eu tenho que ficar junto com ele. Sim. Ele não pode ficar sozinho, entendeu? Mas quando você falou sobre a relação da carreira, o Juninho, agora eu vou começar a falar por que eu virei maquiadora, né? Que a gente já pode mudar pra isso? Sim. Que as pessoas, a comunidade brasileira, uma junção que eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque é da minha personalidade não ficar parada. E a necessidade desenvolve em nós uma criatividade surreal. Sim, Já viu como o exatamente. ser humano é criativo no meio Brasileiro, do principalmente. perrengue? Brasileiro, principalmente. Nós conseguimos, Sim. sabe? O brasileiro é um povo muito Fazer de um abençoado. limão uma limonada, Isso, literalmente, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque agora eu fico em casa, eu não posso ter um trabalho fixo. Eu nunca pude ter, por exemplo, um schedule de casa, né? Que as pessoas vêm pra cá, às vezes elas têm um sonho, eu quero ter um schedule, suas próprias casas pra limpar. Nunca pude, porque eu tinha que estar ali também. Aí eu fui fazer comida pra vender. Não sabia cozinhar direito. O que eu fazia? Eu falei assim, poxa, peão de obra, gosto de quê? De carboidrato, né? Eu comecei a fazer arroz, feijão, fazia macarrão, carne, uma salada, um vegetal. Era aquilo que eles comiam. Então, eu comecei a vender marmita. Só que aquilo também tomava muito do meu tempo. E aí, fui ser babysitter. Só que aí, para ser babysitter também, eu tinha que dividir o meu tempo, né, com as outras crianças, e às vezes eu tinha que levar o Juninho no hospital para poder fazer terapia, e as mães precisavam de ter alguém que pudesse ficar todos os dias com as crianças. Surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de maquiagem, mas em nenhum momento eu pensei em trabalhar como maquiadora. Eu fui para eu aprender a me maquiar mesmo, com uma grande amiga, Vanessa, beijo, vou fazer um tag em você aqui também. Vanessa Mello, hoje está morando na Flórida, irmã da Michelle Gasal, não sei se você já ouviu falar. Não. Ela que me incentivou realmente na época. Eu fiz o curso de automaquiagem com ela e eu comecei a gostar. Comecei a maquiar as minhas amigas do prédio. Morava no prédio e fazia maquiagem para cada uma delas, quando elas saíam para festas. E aí eu falava, passa aqui em casa, eu vou fazer sua maquiagem. E naquela época não tinha muito, Felipe. Hoje você tem YouTube, sabe? A pessoa chega, ela pode ter um bom material, ela faz um curso ali, compra o curso online. Viva a pandemia, né? De certa forma, assim, não tô vangloriando o que aconteceu, mas as pessoas se reinventaram através no meio da pandemia, com os cursos online. Num outro podcast que a gente teve aqui, eu falei assim que existia uma vida antes de 2020...
E uma vida totalmente Depois. diferente depois de 2020. Exato, muitas pessoas, elas conseguiram se reinventar no meio de uma pandemia, sabe? Então, naquela época não tinha essa facilidade de você fazer esses cursos online, não tinha tanta maquiadora. Então, era somente eu que eu comecei, a Vanessa, que já estava nesse caminho, e a Mia. A Mia, talvez você não vai lembrar, a Mia, ela me maquiou no meu casamento. E até onde eu sei, a Mia tá morando hoje no Canadá, não tenho certeza. Então, era só nós três naquela época. Então, assim, a gente foi fazendo. Quando eu me vi, eu já tava maquiando noiva. E era bom pra mim. Desenrolando. Foi muito natural. Foi indo. Foi muito natural. A minha carreira como maquiadora, ela fluiu de uma forma muito natural. Não foi pesado. Tanto é que eu nunca tive dificuldade de ter cliente. Graças a Deus, eu não tenho que reclamar. Pelo contrário, eu tinha dificuldade de falar não, sabe? Muita dificuldade de falar não. Então, eu fui fazendo noiva, fui dando curso de automaquiagem. Quando eu dei por mim, eu já estava viajando nos Estados Unidos todo. Uau! Fazendo noiva. E eu conseguia estar durante a semana com os meus filhos, com o Alexandre. Porém, no final de semana eu não tinha como estar com eles. Eu estava sempre num lugar, no outro, e o Alexandre sempre sozinho com as crianças. Ia para a igreja sozinho, ia para os eventos sozinho. E eu estava sempre viajando. Aí já era a Dana Padilha. Aí já era da Padilha. Chegava no lugar, conheço a Padilha, conheço a maquiadora. E isso para mim foi muito bom, porque eu criei uma credibilidade, né? Na minha carreira, como trabalho, um respeito das pessoas, que me deixa muito feliz, né? Hoje, nessa transição, que é onde eu vou chegar como consultora financeira, eu comecei a maquiagem, eu falo para todo mundo, eu comecei a minha carreira como maquiadora por causa do Juninho, e deixei também a carreira por conta do Juninho. Uau. Porque ele vai fazer 17 anos e eu estava vendo o tempo passar, os anos passarem, eu não conseguia estar com eles nos finais de semana, que era o tempo que eu tinha que estar com a minha família, eu não estava com eles. E o João, daqui a pouco ele vai bater asinho. Sim, o João já tá... O João tem 15. Um jovem saudável, grande. Exato. Ele já tá assim, ele sai com os amigos da igreja, graças a Deus, as amizades dele são amizades saudáveis da igreja, mas eu sei que ele vai querer, sabe, ter a vida dele, e o único companheiro que o Juninho tem é o João. E aquilo eu comecei a ficar incomodada, sabe? Eu comecei a pedir para Deus uma outra carreira em que eu pudesse continuar trabalhando com pessoas, porque eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo essa junção, sabe? De poder ajudar a transformar a vida das pessoas. A maquiagem, as mulheres sentavam na minha cadeira, elas saíam dali transformadas. É igual a mesa a cadeira da maquiadora e a mesa da manicure Exato. consultório. Eu falei pra minha mãe, você tem que colocar aí, ó. É verdade. Tem o fim, entendeu? É com conselho, é sem conselho. A gente acaba sendo uma psicóloga. Vai ter sessão, não vai ter, vai ser só a unha hoje, então... Exato, mas é basicamente isso, sabe? Por várias, assim, eu tenho uma certa lembrança de uma noiva que eu fiz, a Dani. Hoje ela trabalha até como... ela trabalha como wedding planner. E ela tava uma noiva muito, mas muito assim, quiet, muito calma. E aquilo ali, eu falei, tem alguma coisa errada. Ela tá muito calma, assim, muito... E foi chegando perto do casamento dela, ela não aguentou, sabe? Assim, ela começou a chorar, veio chegou um momento que eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu segurei demais e agora eu tô me soltando. Que foi um momento em que ela sempre fala pra mim, falou assim, Dana, eu nunca vou esquecer. As madrinhas, você pediu para as madrinhas saírem e orou comigo. E aquilo ali me acalmou, sabe? Então, de certa forma, é um propósito mesmo, sabe, Felipe? A maquiagem, eu já recebi palavras, já recebi mesmo palavras de pessoas que falaram que a maquiagem ela vai continuar seguindo a minha vida. Mesmo que não seja Não seja um carro forte. Não seja, mas ela vai continuar de alguma forma impactando e ajudando as mulheres, assim, com a autoestima. Então, hoje,
é o meu propósito como maquiadora. Tenho alguns contratos ainda, mas o meu propósito é realmente trabalhar com mulheres na autoestima, Hum, entendeu? isso aí encaixou certinho. Certinho. Aí saiu daí, fez a transição e chegou onde você tá hoje, na consultoria financeira. Financeira, sim. Eu comecei a pedir para Deus uma outra área, mas eu não me via, nunca me vi, Felipe, trabalhando com finanças. Eu achava assim, para você trabalhar com finanças, você tem que ser boa de números, né? Uhum, Eu sou péssima em exatas. Você perguntar para mim, falar para mim 2 e 2 são 4, eu vou acreditar em você. uhum, Mas para você trabalhar com consultoria financeira, você trabalhar com organização financeira, você não precisa entender sobre números, você não precisa exatamente entender sobre exatas, entendeu? uhum. E surgiu a oportunidade, um grande amigo nosso, Guilherme, nos apresentou a carreira de consultor e nós entendemos, primeiro nós fomos clientes, né? Uhum. Nós compramos a nossa casa e entendemos a importância de ter um seguro de vida para Uhum. proteger o nosso patrimônio. Infelizmente, a comunidade brasileira ainda precisa ser muito trabalhada, né, nessa área e entender a importância de você estar segurado, principalmente aqui nesse país. Para não Uhum. ter aquela... Nada contra, eu e o Alexandre, a gente sempre fala sobre isso, sobre a questão da vaquinha, do GoFundMe, sempre acontece. Oh, é todo dia você Todo vê. dia, e você vê lá o gol, 15 mil, e a pessoa não conseguiu nem $1.000 ainda, e tem que ficar pedindo. É muito constrangedor. A gente, graças a Deus, a comunidade brasileira, ela se junta, ela ajuda. Mas chega uma hora que ela não consegue, Sim, sabe? Tem seus próprios compromissos e não tem como ficar ajudando todo mundo. claro. E com $50, o que é $50? Dá um pouco mais de $10 por semana, você Uhum. consegue ter um seguro de vida. Sim. E eu entendi que aquilo ali também seria algo muito bom, porque hoje eu consigo ter uma liberdade de tempo. Sim, Eu consigo estar, além de estar durante a semana, estar aqui com você hoje, sim. eu posso estar os finais de semana também com a minha família. Poder Uma participar das liberdade coisas da igreja. geográfica. Se precisar Geográfica. estar em algum lugar, você pode ir, Exato. dá para fazer alguma coisa. Qualquer lugar, posso estar viajando com a minha família e ali no Uhum. computador atendendo os clientes, né? Uhum. E outra coisa também, Guilherme, o Felipe, que me incomodava muito, é porque eu não conseguia estar nos cultos. Eu sempre estava viajando. Teve uma senhora, eu nunca vou esquecer, nós morávamos na Flórida e nós frequentávamos a Igreja Videira. Hum. E o pastor sempre falava, Dana, eu quero ver você aqui no púlpito. Dana, quando você vai estar aqui no louvor. E eu nunca podia fazer esse compromisso, porque eu nunca estava no final de semana na igreja. E um dia eu fui com o Alexandre e uma senhora chegou perto do Alexandre. Ah, essa aqui que é a sua esposa? Muito prazer, eu sou fulana de tal. E aquilo me incomodou, porque ela conhecia o Alexandre, conhecia os meus filhos, mas não me conhecia. Pelo business de você estar sempre atendendo, Sim, já tinha um nome no espaço, aí tinha. sim. Mas assim, na verdade, essa transição não aconteceu de um dia para o outro. Deus já veio me incomodando lá de trás, porque a Uhum. gente sabe que o nosso primeiro ministério, principalmente nós que somos mulheres, é a nossa família. Com certeza. E não estava sendo assim certo eu deixar o Alexandre sozinho com os meninos e eu tá fora, sabe? E ele Uhum. sozinho, eu não estava cuidando da minha casa. Tanto é que veio um divórcio, mas isso é um assunto para outro. Aí já traz os dois. Aí a gente traz, é que a gente conversa sobre a questão da nossa, não divórcio, mas a separação e como que foi o processo da gente voltar. Por quê? Porque a casa estava bagunçada. Yeah. Eu não estava no lugar em que eu precisava estar. Não tinha, assim, alinhamento. Não tinha. Era, Totalmente. era extremos. Tipo, seu marido era o extremo durante a semana, porque você tava com as Exato. crianças. Então ele tinha que ser o provedor ali durante a Sim. semana e ir trabalhar, fazer. E você com a sua carreira no fim de semana já tinha aquela demanda grande, Muito overwhelming. grande. Aí já pressionou. E aquela dificuldade imensa de falar não. Cara, O que isso dá um acontece podcast, isso? só essa dificuldade em falar não, porque eu tava conversando hoje com um grande amigo meu e eu dei um conselho pra ele, eu falei assim, cara, ele tava meio frustrado com alguma situação Uhum. e eu peguei e falei pra ele assim, cara, qual é sua meta da sua vida? Que te acorda cedo e fala assim, aqui meu coração tá queimando, qual Sim. que é? Pega isso, foca o seu 30% do seu tempo, que você tiver de tempo nisso
e aprende a falar não para as outras 80% das coisas que tá te tirando fora Exato. daquilo que vai te levar para aquele lugar. Porque eu falo com ele assim, o que você tá fazendo sábado? Trabalhando. E domingo? Eu tava trabalhando também. Aí eu falei assim, você chegou mais perto do seu propósito, mais quantos por cento? Sim. Aí eu peguei e falei pra ele assim, e seu filho e sua filha, você acha que não sentiram sua falta? E muitas das vezes as pessoas que você tá dizendo sim aqui, não é que as pessoas são maldosas, não me entenda mal. Mas muitas das vezes as pessoas que você tá dizendo sim aqui, no dia que você tá lá recuperando, porque quando você diz sim para uma coisa, você tá dizendo não para as pra outras que você tem que fazer. Sim. Então, quando você tá recuperando os nãos que você deveria já ter cuidado e já ter feito, essa pessoa pode estar descansando e ter o tempo com a família dela. Sim. Então, não é que a gente tem que ser egoísta e não ajudar, mas a cerca, ela tem que existir. Exato. Uma coisa que eu aprendi ao longo assim que eu comecei a ficar incomodada, eu acredito assim, nós que somos cristãos, o Espírito Santo, ele por si, ele vai incomodando a gente, algo que não tá agradando ao coração de Sim. Deus. E assim, eu amava, eu amava aquela coisa do glamour, de estar ali nos eventos, Sim. poxa, tá maquiando pessoas famosas, pessoas que a gente no Brasil, eu olhava assim, nossa, fulano de tal, né, atriz famosa e tudo mais, e eu tô aqui do lado dela, tô maquiando essa pessoa, e, e é gostoso, só que eu comecei a ver aquilo ali, uma vida de uma casca de ovo, que pra mim não tava mais valendo a pena, enquanto eu via meus filhos, Quanto que realmente importava. que era que era assim, o que Deus me deu, que era o que importava, eu tinha que estar com eles. Eu morei 3 anos na Flórida, Felipe, eu conto nos dedos quando que eu consegui ir à praia com esses meninos. Uau. Então, assim, pra mim, hoje eu consigo falar isso com mais leveza, mas por muito tempo me incomodou. Então, o não, pra mim, hoje, é um presente, Oh, sabe? É um presente que tira um peso das minhas costas, porque eu sei, eu tô falando não pra isso, mas eu tô falando sim pra minha família. Se eu fosse olhar as circunstâncias da minha transição de carreira, financeiramente falando, que um dia eu posso voltar aqui e contar tudo o que aconteceu desde quando eu comprei minha casa, a dificuldade que eu tive, eu iria falar sim para a vida de maquiadora, mas eu ia ao mesmo tempo falar não para minha família. Eu não podia fazer isso mais. Se eu fosse olhar a circunstância financeira, eu continuaria do jeito que eu estava. Só que hoje eu consigo estar com eles. Olha só o tanto de sim que eu ganhei. Eu tenho sim com a minha família, tenho sim com o meu esposo, eu consigo sair no sábado com meu esposo, eu consigo passar uma tarde. Teve um domingo que foi um presente. Eu falo assim, meu Deus, a gente nunca fez isso. Domingo não, sábado. Nós passamos o dia inteiro juntos, eu e o Alexandre. Então, assim, voltamos para casa à noite. Hoje os meninos estão maiores, ficam sozinhos. Mas há muito tempo a gente não fazia isso. Então, para mim, foi um presente. Eu falei sim para minha casa, falei sim para a igreja. Felipe, hoje você me vê na igreja, mas muito raramente você não me via. Era um visitante na igreja, não podia ter compromissos. E eu tô ganhando muito mais com os nãos que eu tô dando. Sim. Entendeu? Hoje eu sou um grande... A inglês a gente fala advocate. Como é que você fala advocate em português? Desenrola. Hoje eu sou, assim, uma pessoa que eu prego muito o não. Sim, sim. E ele é libertador. Oh, É libertador. Hoje eu consigo falar não com muita leveza. tem E não é projeto... porque você é mal. Não é porque você é uma pessoa mal, uma pessoa assim, poxa, ela é ruim. Não, mas se eu falar sim pra você, eu vou estar falando não pro que mais importa pra mim nesse momento, sabe? Às vezes você não quer, não tá. Um dia, deixa eu falar uma coisa pra você, rapidinho. A Fernanda Brum, ela falou algo que impactou muito a minha vida. Às vezes, você também tá muito focado em estar ali nas funções da igreja. Enquanto você é solteiro, eu vivia o domingo inteiro na igreja. A minha vida era na igreja, minha casa era numa esquina, a igreja era na outra. Que vocês querem. E quando você se casa, você quer continuar tendo essa mesma vida. Sim. E ela falou assim: que um dia ela acordou no domingo de manhã, e eles, como pastores, ela acordou no domingo de manhã e a filha dela chegou: ai, mamãe, tô com uma vontade de ir à praia hoje. Sabe assim, eu queria passar o dia na praia com a família. E ela viu a importância
Ela viu que ali naquele momento quem falou com ela foi o Espírito Santo, através da filha dela. Porque há muito tempo ela não tinha esse tempo, nem ela nem o esposo tinham esse tempo em família. Então ela falou com o esposo dela e eles decidiram nesse dia não ir à igreja. Ligaram lá para a diretoria e tudo mais, falaram assim, hoje nós não vamos. E eles estavam cultuando, ela falou assim, o meu culto hoje vai ser na praia, com a minha família. E aquilo ali impactou muito meu coração, sabe? A minha vida. Pelo não que ela falou. Ela falou um não por não ter ido ao Pra uma culto. coisa boa. Isso. Ir ao culto é uma coisa boa. Exatamente. Mas ela viu a importância de ter esse tempo em família Sim. ali. Que é o mesmo que, de certa forma, ela está cultuando. Yeah. Você está com a sua família, você está cultuando. Hoje eu sou um grande advocate, whatever que essa palavra seja em português. Todo mundo está entendendo. Do não, porque eu tenho uma empresa de construção, defensor. Defensor. Sim. Eu sou ativista do não. Sim. Vamos dizer assim. Porque eu tenho uma empresa de construção, não é todo projeto que eu faço. Eu não faço projeto para postar no Instagram. Sim. Eu conheço muito construtor de Instagram. Faz projetos lindos no Instagram, ou faz parcerias lindas em projetos de construção no Instagram. Só que se você pedir para a pessoa levantar um quarto desse aqui e te explicar qual que é a engenharia por trás, a pessoa não dá conta. Então o Instagram é muito bonito, sabe? É verdade, tudo na rede social, né? É muito bonito. Então, assim, a pessoa ela não tem a capacidade de estudar um livro, de tirar uma licença, de estudar, de correr atrás de fazer alguma coisa. Mas é flash. Então, na internet parece ser grande. Sim. Mas eu não vivo o meu mundo numa casa de cartas, sabe? O House of Cards, onde se você tira alguma coisa, tudo. Sim. Eu quero construir coisas sólidas. Então, sim. não é todo projeto que eu aceito. Sim. Não é toda proposta que eu aceito. Eu aceitei uma proposta um dia por telefone. Paz. Não imediatamente, mas ela me trouxe uma crise de ansiedade de 2 anos Meu Deus. na minha vida por conta de um sim que eu disse no telefone. Por pensar que algo que poderia me beneficiar me prejudicou muito mais do que me beneficiou, entendeu? E era flash, era grande, era bonito, era uau. Aos olhos, né? Que puxa, esse daí tá me chamando, eu preciso. Então hoje eu tô satisfeito da forma que eu tô, eu não tenho mais crise de ansiedade, glória a Deus por isso. Eu não tenho mais... Eu sei o que é isso. eu não tenho mais problema com certas coisas, porque eu aceito aquilo que cabe no meu prato, que me dá tempo de eu fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, porque uma vida do ser humano sem propósito, ela não vale nada. Absolutamente nada. Aquilo, qualquer caminho vale. Você pode fazer as coisas mais lindas do mundo. Sim. Se você se não tá dentro do propósito, não adianta. Não adianta. Então hoje eu sou o grande advogado do não. Sim. Um exemplo. Temos aqui agora a questão da igreja, eu vim pra cá. Eu sou o tipo de pessoa que a Laís ou o Matheus tá aqui, me conhece. Eu vou fazer as coisas na igreja, eu mergulho de ponta cabeça. Sim. Eu dou trabalho pro pessoal, porque eu mergulho de ponta cabeça. E eu tive que me policiar de uma forma para mim não me mergulhar aqui e lá em Boston também. De eu ficar agora 24 horas envolvido com isso. Só nisso. Então, peraí, como é que é? O meu tempo com a minha família eu ainda tenho que ter. Sim. Meu projeto, o que eu gosto de fazer, eu tenho que ter. Isso aqui parece a minha cabeça, isso aqui é algo bom para mim, sabe? E o tempo que eu tenho agora, a cerca que eu tenho, o boundary que eu tenho é essa. Ok, dentro disso aqui agora eu vou mergulhar. Sim. O que precisa de ser feito? Vamos fazer. Hoje eu dou conta. Sim. Ano passado eu não dava conta de fazer isso. Eu acredito, por conta da dificuldade do não. Por conta da dificuldade do não. Então, hoje eu converso com as pessoas, eu falo, cara, não é tudo que eu peço para você fazer, pessoas que prestam serviço para mim, subcontractors, não é tudo que eu peço para você fazer na hora que eu peço para você fazer, que você tem que parar a sua vida e fazer. Cara, essa semana não tem disponibilidade. Sim. Eu arrumo outro. Sim. Isso é tão leve. Isso é tão leve. E necessariamente eu não vou parar de querer trabalhar com você pela sua honestidade de não ter tempo de fazer para mim. Sim. É difícil quando você combina e não vai. E não faz. Exatamente. Aí é difícil. Mas se é uma coisa que estamos combinando, não eu deu já tive certo. muitos problemas por não falar não. Pra você ter noção, eu já tive tanto problema que uma vez eu peguei uma noiva, 2 noivas num dia só. Uau. Uma no norte e uma no sul, assim, né? Totalmente fora, assim, do caminho. Aí depois eu falei, meu Deus, se acontecesse um acidente no meio do caminho? Como é que ia fazer? E eu chegar atrasada. Aquela margem tão atrasada. Não podia. Eu falei, não posso mais fazer isso, eu não tive. Agora, voltando ao que você falou em relação
A rede social é tudo muito bonito. Hoje muitas pessoas elas estão entrando num buraco sem fundo por conta daquela vida perfeita da rede social, Isso. sabe? Aquela coisa, você precisa seguir isso aqui para você ser assim, para você ser a mulher perfeita, porque você tem que acordar a tal hora, você tem que fazer isso, 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 isso. E as pessoas elas veem isso daí como, não, eu preciso, se eu não for isso daí, é isso que aquela, né, aquela pessoa tá ensinando, eu não vou conseguir ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, e não tem um caminho. O propósito que Deus tem para sua vida é diferente do meu, Sim. é diferente da Laís. Não adianta eu falar para Laís, você tem que seguir isso aqui, sabe? É claro, sou muito mais velha sou mais velha, não muito, né, mas eu sou mais velha que a Laísa. Eu tenho um caminho, né, que eu já segui, que a Laís ainda vai Sim. seguir. Então, a gente pode aconselhar, mas não necessariamente ela vai seguir o meu próprio caminho, porque o propósito que Deus tem na vida dela é diferente do meu. Sim. Então, assim, sobre a questão da rede social, Felipe, eh, eu tive muito problema de ansiedade, de realmente, assim, de ter uma bomba prestes a explodir dentro de mim por causa do não e por causa da rede social. O Ademar veio aqui. Você conhece o Ademar? Ele é lá da Lagoinha. Ele trabalha Sim, com sim, 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 sim. realtors. Sim, O aham. Ademar e a esposa dele, como é Sim, que é o eu nome sei dela? o Viviane? Ademar, eu sei quem é, a Viviane. Viviane. Eles não estão na Alvarenga. Lagoinha, não, aham. Eu acho que eu vi eles lá já. Eles já devem ter ido, mas eles são de lá, não. A gente já foi na casa deles, Ah. assim, a gente tem muito tempo. E ele Eles veio são aqui. maravilhosos, os dois. E eles falaram muito ele falou do ladrão da Uhum. alegria. E eu vejo que hoje o maior ladrão de alegria que tem se chama Instagram. Sabe por Exatamente. quê? Olha aqui. Hoje a Liza postou um story. Vou usar a Liza de exemplo, porque ela tá aqui. Um potinho de sorvete. E lá no quintal da casa dela é verdinho, bonitinho. E o verdinho assim atrás. Ela tirou, achou o lugar de fazer o story Certinho. e postou. Aí depois ela foi postar um story assim, parecia que tava deitado numa rede com a folhinha, né? Descansando. Ao ladrão de alegria. E eu debaixo do sol de 90 graus, pro lado de fora, né? Mexendo Sim, com as coisas pro lado de sim. fora. O que que a pessoa pensa na hora? Na hora. Ô, vida boa. Verdade. E sem você querer, involuntariamente, você deseja a vida da pessoa. Exato. Ela podia estar 5 minutos atrás, ver que ia na casa limpando, Sim. Ministério do VEC rolando solto pro lado de dentro, Sim. a dishwasher tocando, e a pessoa, sabe, Só tirou parou 5 ali pra segundos, fez tirar um story. foto. É. Sim. Aí aquilo ali fica 24 horas. Mas o diabo é astuto. Ele Aquilo ali, é astuto. aquilo ali fica 24 horas, as pessoas olhando e pensando assim. "Ah lá, Desejo de ter aquela vida boa." vida. E desejo de ter Vida aquela vida. Aí você vê o Matheus, aí vai posta, Nova York. Chegou em Nova York e fala assim, ô, não trabalha não, não tem jeito não, eu não sou desse aqui, sabe? Tá Mas dia, tá todo dia num lugar diferente. Então, tipo assim, você perde a vida olhando os highlights das pessoas. Você perde o seu drive, você perde o seu propósito, a sua forma de correr atrás das coisas, Sim. aquela desejo que você tem, assim, que Deus colocou no seu coração de fazer a obra. Outra coisa que eu vejo muito. Fala, O cara fala, subiu na igreja pra fazer uma palavrinha de oferta. Aí o cara vai lá e posta a foto dele lá em cima. Aí o pessoal do ministério que deseja um dia estar naquele lugar, fala, ah lá, fulano cresce e eu não cresço. Aí a pessoa já retrai, já para de fazer um curso de teologia que tá Meu fazendo, Deus. Uhum. já não estuda mais, para de ir no Tem acontecido carisma. muito já isso não nas vai. igrejas. Aí você fala assim, porque eu não tenho Muito, muito, oportunidade, porque eu não tenho isso, eu não tenho Uhum. que... Gente, é o highlight da vida da pessoa. E eu vou te falar uma coisa, Deus tem uma função assim tão maravilhosa na vida da gente, de uma forma tão diferente. Você não precisa estar ali em cima também para poder você estar falando, você estar pastoreando. O nome pastor hoje virou muito assim, né? Pastor, pastora. A gente tem o respeito pelos nossos pastores, mas você cuidar, igual você e a Adresa cuidam de tantos jovens. Você não precisa ter um título para estar pastoreando. Sim. Entendeu? Eu vejo muito assim, a esposa do pastor Márcio Valadão. Ela não é uma pastora,
mas olha o tanto de pessoas que ela pastoreia. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas querem esse título. Mas voltando sobre a questão do Instagram, Felipe, por que que eu falei para você? A gente pode entrar na questão agora da tricotilomania, que quem me acompanha aqui sabe que eu já mostrei, já falei sobre a questão da tricotilomania, que, por sinal, depois que eu mostrei, descobri que muitas mulheres, inclusive aqui em Massachusetts, também vivem a mesma situação que a minha. Agora, por que que eu tinha essa dificuldade de falar, de ser tão vulnerável ali para as pessoas na rede social? Porque a minha rede social era aquela coisa bonita, sabe? Era maquiagem, as pessoas sempre muito arrumadas. Tinha uma menina no meu GC lá em Lô que falava assim: nossa, Dana, eu colocava você num pedestal. E quando a pessoa conhece, já vê que a Dana é aquela pessoa simples, né? Gente como a gente. Então eu falei assim: meu Deus, se eu expor isso que eu tô vivendo, elas vão deixar de me admirar, porque de certa forma o ego, né, assim, era o que falava mais alto. Eu tinha medo das pessoas me excluírem a partir do momento que eu mostrasse que eu tinha tricotilomania. Só que, ao mesmo tempo, eu vivia uma bomba prestes a explodir dentro de mim. Porque eu estava aqui com você, né, com um cabelo que não era meu, com uma maquiagem bonita, sempre bem arrumada. Eu chegava em casa, eu me desmontava. Eu me desmontava e ficava ali 1, 2 horas arrancando meu cabelo. Em desespero, pedia para Deus a cura, sabe? E eu falei assim: meu Deus, me cura. Eu não consigo ser curada. Ficava frustrada, me sentia assim, sabe? A pior das pessoas, porque eu falei que eu não consigo me dominar, não consigo ter o domínio sobre essa vontade de arrancar o cabelo. Entendeu? Para quem não sabe, a tricotilomania, ela é uma doença como qualquer doença, sabe? Mas ela é uma doença, assim, na área emocional. Você rói unha? Deixa eu fazer uma pergunta. Acabei de... Não, você rói unha? Só tô te fazendo uma pergunta. Não, assim, de vez em quando no carro... Você vai em rói. Só 10 segundinhos. É normal você escutar uma pessoa falar: eu roo unha. É impactante pra você escutar? Não. Tipo assim, se você pensar, todo mundo fez, em algum momento você tá... Unha. E roer unha não necessariamente, não é no momento que você tá ansioso. Você tá assistindo um filme, você tá lendo uma Bíblia, você tá num momento de prazer, você tá roendo unha. É algo involuntário. Ele te dá um prazer quando você rói unha. Arrancar os cabelos, a tricotilomania também te dá esse prazer. Sabe? Esse alívio, é aquela coisa assim de... Tanto é que para os psiquiatras ainda não tem uma cura 100% para isso. Uau. Não tem. Tem métodos que fazem você amenizar. Por exemplo, tem pessoas que têm tricotilomania e elas colocam extensão de unha para não ter aquele tato com a raiz do cabelo. Tem pessoas como eu que usam uma lace, isso aqui é uma lace para quem não sabe, que também colocam a lace para não ter o contato com o seu próprio cabelo. Porque o que acontece quando você arranca o primeiro, você já não consegue parar. Aí você vai, quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, e você tá arrancando seu cabelo. E eu falei assim: como que eu vou viver? Eu vou viver o resto da vida assim, presa, escondida, sabe? Eu preciso ser liberta disso. E por já teve uma situação de eu ter medo, de eu deitar passando mal, sabe? Febre e tudo, e o Alexandre chegar ao ponto de chamar a ambulância e eu ir para o hospital sem a minha peruca. Eu tinha esse medo, eu tinha esse pavor, esse pânico das pessoas me verem careca. Né? Na verdade, careca não, eu tinha um cabelinho assim, mas era cheio de buraco. E teve uma situação que uma vez o Juninho, eu olhei pela porta, assim, de cima. Quando eu olhei, a porta da frente da rua onde a gente morava, de casa, estava aberta. O Juninho já estava lá no meio da rua. Eu desci para ir atrás dele. Quando eu cheguei na porta, eu coloquei a mão no meu cabelo. Eu vi que eu estava sem a minha lace. Eu subi para colocar a minha lace para ir depois buscar meu filho. Falei assim: isso aqui é uma cadeia. Eu não posso mais viver dessa forma. Não posso entrar no mar. Por quê? Como é que eu vou entrar com a lace no mar? Então, assim, eu não estava vivendo. Até que os meus pastores, eu louvo a Deus pela vida deles, pastora Thaís, o pastor Marcelo, foram pessoas que realmente cuidaram muito de mim e do meu esposo, e eles me encorajaram a
me libertar disso, sabe? E foi quando eu postei um vídeo Viralizou. viralizou demais, muita gente, assim, pessoas, a pastora Viviane Martinello, Carla Pérez, teve um jogador de futebol, o Alexandre conhece, eu não sei quem é, mas ele conhece e é muito conhecido, que também compartilhou, muita gente compartilhou aquilo ali, porque as pessoas viram aquilo, assim, poxa vida, a Dana, né, que trabalha com autoestima, sabe? As pessoas sentam na cadeira delas, elas se olhavam no espelho e falavam assim, poxa, eu tô me sentindo tão linda. E ela nessa vulnerabilidade, sabe? Sim. Mostrar que realmente, assim, eu sou gente como a gente, eu tenho um problema como qualquer pessoa, sabe? E eu precisava ser liberta. Se você perguntar pra mim, Dana, você tá curada da tricotilomania? Eu não tô curada, mas a minha alma tá curada, porque hoje eu já não vivo mais essa prisão. Não vivo, eu falo abertamente sobre o assunto e eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Tricoteiras, que a gente conversa muito ali. Tem pessoas que não têm coragem ainda de expor o que elas vivem, mas elas mostram as crises, sabe? A gente fala sobre perucas, a gente fala sobre vários assuntos ali. E hoje eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Uau. Sim. É algo que mexe muito com a feminilidade, Sim. sabe? Você tá ali, o Alexandre, ele é a pessoa, assim, principal na minha vida que me encorajou também a me libertar disso. Hoje, quando eu vejo que eu tenho crise, ele é o primeiro, ele fala assim, moça, você quer que eu passe a máquina na sua cabeça? Eu falo, eu quero. E eu não tenho problema, se eu tiver mostrar aqui, arrancar a minha peruca e mostrar como é que eu tô, eu arranco. Não tem, porque eu tô liberta. Posso não estar Isso é- curada da tricotilomania. Eu estou avançando, né, para uma cura, né? Eu consigo amenizar, faço algumas atividades que possam amenizar, que podem amenizar. Mas eu me sinto feminina usando a peruca. O que eu quero mostrar para as mulheres é justamente isso. Você coloca uma prótese porque você quer se sentir melhor. Você coloca extensão de cílios porque você quer se sentir bem. Você coloca uma maquiagem. Por que eu não posso colocar uma peruca para me sentir mais feminina? Tá tudo certo. Sabe, o que você não pode, o que não pode te prender é dentro de você. Você não pode se sentir aprisionada igual eu me sentia. Hoje eu me sinto leve, porque eu falo muito naturalmente sobre o assunto. Isso é que é o libertador das coisas. Exato. Isso é que é libertador na vida, é você conseguir falar das suas Das suas mochilas. abertamente. Abertamente. Porque ninguém pode te acusar, Não. ninguém pode apontar dedo, ninguém pode falar mal, ninguém pode falar assim, a Dana é menos feminina. Não, ninguém pode. Não. Porque você já falou tudo e, tipo assim, o que eu acho mais impactante nisso tudo é da sua história, tudo é que, tipo assim, igual você falou do Alexandre, você quer que eu te... É a cumplicidade, tá junto nos projetos, nas Sabe o que coisas. ele fala pra mim? Porque, claro, eu não tomo banho com o meu cabelo. Eu tiro. Se você quiser, eu tiro aqui agora. Eu não tenho problema nenhum. Seus seguidores vão olhar e vão falar assim, nossa, uou, eu não tenho problema nenhum com isso. E quando ele me vê no banho, sem a minha lace ali, toda despida de maquiagem, de tudo, é a hora que ele fala pra mim, eu amo você assim, ó, do jeitinho que você é. É claro, você se sente bem com a lace, Sim. maquiada. Mulher, ela precisa se cuidar. Sim. Ela precisa, até pro seu próprio marido, pra você se sentir bem. E não tem problema nenhum com isso. Uhum. Mas ele me ama do jeitinho que ele me vê ali, sem a lace, sabe? E principalmente, sabe, Felipe, eu não tenho as crises que eu tinha antes de mostrar. Se libertar na crise de qualquer coisa. Ansiedade, depressão, eu nem sei, não dou conta de falar. Tricotilomania. Não dou conta de falar a palavra. Depois que você acostuma, tricotilomania. Tudo isso, tudo que envolve crise financeira. Sim. Você conseguir passar por um momento de crise na sua vida, porque ele vem. Bem. Né? Mas ele não é pra sempre. Ele não é pra sempre. Isso, mas você ter a esperança e você ter
Gente, esse gostinho é o gostinho da vitória É. na vida do ser humano. É. Gente, é muito. Eu sei porque, tipo assim, nada perto. Eu tinha crise de ansiedade, eu acordava, Dani, eu me olhava no espelho e eu já tinha tanto problema, que eu começava a vomitar. Meu Deus. Assim, não tinha nada no estômago. Eu começava e gritar, vomitando de manhã, sabe? E aquilo ali era todo dia. Eu já ia dormir sabendo que ia Sabendo que isso ia acordar acontecer. e ia me dar, E já era gente, se assustador libertar isso. de uma crise. Sim. Hoje, quando o perrengue bate, porque assim, quem é empresário sabe que tem mês Uhum. que Sim. tem mês que é difícil. É. Nós, como empresário, dependemos das vendas para poder. Exatamente igual a gente, né? As vendas Eu são. falo pra todo mundo, a gente acorda desempregado. É. Igual quem é realtor. Se você não, Gente, você acorda desempregado. Se você não vender casa. Você falou uma coisa engraçada. Eu falei um dia para um funcionário meu, eu tava brincando com ele, eu falei assim, cara, você é privilegiado. Você acordou, eu estava brincando com ele, Aham. você acordou hoje, você saiu de casa, você entrou dentro do caminhão, você tá indo pro serviço, você sabe que Vai pelo receber. menos na sua diária ali, $250, você vai Sim. ganhar Sim. $200, Uhum. $180, dependendo de quem for. Uhum. Eu acordo já sabendo que Que você tem que pagar. se você não produzir um emprego pra mim hoje, Sim. e você ficar lá o dia inteiro, eu tenho que te pagar os Tem que 200. pagar de qualquer forma. Então eu falei assim, a ansiedade ela me bate É. com força. Sim. Mas o empreendedorismo e essa vida, essa crise, essas fases difíceis, essas situações, estações. Um dia eu falei de estações e ciclos num lugar. Essas estações difíceis da minha vida me ensinou a criar ciclos mais saudáveis. Sim. Porque eu vejo assim, a estação ela é imposta por Deus na vida da Sim, gente. exato. Alguns ciclos são também impostos por Deus. Pra Mas você muitos aprender algo ali, né? Isso. Não adianta você que não adianta que o Senhor tem algo, Deus tem algo pra você ali, naquele lugar. Só que pra você chegar ali naquele lugar, você não tá pronto aqui já pra estar naquele lugar. Você tem que passar por várias situações pra Isso. poder você estar ali. Como que você tá preparado, por exemplo, você que trabalha com jovens, e por sinal já ouvi falar muito bem sobre o trabalho que vocês têm com os jovens. Agradeço. Muito, muito bem mesmo você, Andressa. Então, assim, como que você vai ajudar esses jovens se você não passar pelo que eles já passaram, sabe? Pra você E poder... ansiedade é Exato. doença da nossa geração. O meu filho, o João Vitor, de uma vez assim, eu tive que falar com o JV, que é o pastor dele lá do Rocket. By the way, veio aqui no podcast 2 semanas atrás. Ele é maravilhoso. Ó, você nem acredita, o Juninho fica lá na frente, sentado com ele no Rocket. O Juninho não assiste culto. Ele Um dos não meus consegue. podcasts favoritos, a gente falou de tanta coisa massa. Nossa, ele não consegue. E o Juninho fica com ele lá do lado. Ele dança com o Juninho. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Então, assim, e o JV, ele teve esse zelo pelo João. Porque eu, como mãe, né, às vezes ele não quer falar comigo. Sim. Entendeu? Então, e é natural, assim, é uma doença mesmo da nossa geração, é a síndrome do pânico, é a ansiedade, a depressão, e a gente tem que ter muito cuidado com os nossos jovens, sabe? E eu, assim, passando por tudo isso, essa transição desde a compra da nossa casa até hoje, assim, eu posso te contar, te falar, assim, que o Senhor falou pra gente que a gente ia viver toda aquela estação. Sabe, assim, nasceu, cresceu a cebolinha, você já partiu e comeu. Sabe a cebolinha? Cheiro verde ali? Cresceu, você já comeu. Ele não vai frutificando, Sim. né? Não multiplica. Sim. Cresceu ali, você já quebra e come. Então, eu ia viver desse jeito, sabe? Durante um tempo. Era uma estação na minha vida. Só que eu louvo a Deus que eu não tive essas crises de ansiedade, porque eu descansei nele. Sim. E quando a gente consegue passar por essa experiência, eu já sabia que se eu ultrapassasse o meu limite, eu iria cair onde eu não queria mais voltar. Eu falei assim, eu tenho que ter a sabedoria de saber que eu já não estou mais naquele lugar. Que eu sei que as estações vão vir, só que cada estação que vier, eu vou conseguir passar de uma forma mais madura. Porque eu já sei que o que eu não preciso fazer para poder não cair onde eu caí uma vez. E foi o que aconteceu com a gente. A gente passou por essa estação da cebolinha e a gente comia a cebolinha sem
frutificar, ter vários frutos. E hoje a gente consegue ter esses frutos que também foi prometido pelo Senhor lá atrás, quando a gente comprou a casa. Você entendeu? Foi onde a gente conseguiu descansar. A estação, ela tem o seu começo, tem o meio e também tem o seu fim. Sim. Não adianta você se Não desesperar. adianta. O que eu mais tenho vivido assim, em relação a isso que você estava falando da cebolinha, e com os jovens, é que eu tô começando a entender agora o real poder em você te tirar da situação e colocar outras pessoas no lugar aonde Sim. talvez você quer pra você. Sim. Sabe o que eu tô falando? Tipo assim, às vezes dá ansiedade de você não conquistar algo da forma que você quer, sim, daquele sim. jeito. Aí você vai Você é sanguíneo, né? sou É, dá pra hiper, ver. mega, ultra. E É. dá aquele negócio assim, mas hoje eu vejo uma coisa tão fulfilling que é você encorajar as pessoas e colocar ela no lugar, e Uhum. impulsionar as pessoas para ir mais longe do que Sim. você. Sim. É aquela coisa de filho, que você tem seu filho, você fala assim, você quer que o João e o Juninho vá mais longe que Sim. você e o Alexandre, A gente sempre conversa né? com eles. E sobre então, isso. eu vejo assim que o maior trabalho que a gente tem com um jovem da nossa idade, da nossa geração hoje, é que eu sempre falo assim, ansiedade é excesso de futuro e Uhum. depressão é excesso de passado. Então nós temos uma geração muito ansiosa, muito, muito ansiosa, Sim. e que quer comer a cebolinha, que quer... As pessoas são novas, jovens, novo, mas que querem comer a cebolinha antes dela Dela fruti- crescer. crescer e frutificar mais. Sim. E eu vejo o nosso trabalho sendo aquele de tipo assim, não, eu já passei por aquilo ali. Uhum. Meu encorajamento Isso. tem que ser, A espera mais um gente, pouco. a gente consegue entender o que eles estão passando. Isso. Porque a gente já passou por aquilo ali. Uhum. Às vezes, quando vem mulheres para falar comigo em relação ao que eu já passei também, e quando ela vem, às vezes elas têm umas atitudes, porque eu, como hoje, eu entendi que eu sou colérica. E o colérico e o sanguíneo, eles são assim, né? Você falou 8, outro falou 80, né? Sabe? É tipo papum. E é uma característica que a gente precisa trabalhar muito. Sim. E eu via que eu era muito assim. Hoje eu já consigo contar até 10 antes de respirar. E muitas vezes não era nem pra maldade, era tão espontâneo que você nem pensava e já tinha respondido. Então, quando acontece hoje comigo, alguém faz a mesma coisa, eu falo assim, opa, eu sei como que é, sabe? A imaturidade de entender que você tem esse temperamento. Eu tive que estudar sobre temperamento, tá, Felipe? Eu tive que estudar porque eu precisei entender muito sobre a minha vida. E sabe como é que eu sou? Meu temperamento? Uhum. Eu fico assim, aí eu falo assim, quer saber da coisa? Melhor eu fazer. Aí eu perco a oportunidade de crescer mais, Sim. porque o meu sangue, eu vou lá e é faço, assim, resolve. sim. Uhum. Em que eu deveria, que nem falava, fazer que nem você falou, respira, conta até 10. Isso. Fulano vai fazer Mas mais nem devagar. sempre foi assim, não, tá? Nem sempre. E eu tô Fulano vai com fazer 22 devagar, anos. deixa. Vai terminar. 2 mais Sim. 2 é 4, 3 mais 1 também é... É 4. Vai. Exatamente. E a gente é muito assim, vamos, assim, a falta da paciência, sabe? Meu marido é fleumático, ele me para, sabe? O negócio dele é algo mais calmo. E eu, às vezes, brinco com ele, você não tá acompanhando. Eu tô pensando, não Ontem- falei. E eu falei assim, poxa, você não tá acompanhando o meu raciocínio. Ele falou assim, meu Deus, você tava falando sobre um assunto agora, você mudou do nada, como é que eu vou te acompanhar? Ontem a Andressa me chamou a atenção em relação a isso dentro do carro, de eu ser dessa forma. Uhum. Eu tive que escutar calado e concordar com ela ainda, falar assim, ó, chefia, é isso mesmo, tá certo. É isso. Mas é uma balança, né? O relacionamento é Sim. isso. A gente se encaixa dessa forma com os nossos temperamentos. Uhum. E o Alexandre, ele é assim pra mim, ele é que me paralisa, né? Eu é Uhum. que quero voar e ele, calma, sabe? Fica aqui um pouquinho, não é agora. E eu falo pra todo mundo que ele é o meu maior pastor. Ele é o meu pastor. Uau. O Alexandre é o meu pastor. Ele ora por mim, ele me aconselha, ele puxa a orelha a hora que ele precisa puxar. E eu escuto, porque ele é o meu marido. E eu Uhum. sei que ele quer o meu bem, não é qualquer pessoa. Sim. Ele é quem dorme comigo. Se você não confia, a pessoa que dorme com você, você fecha seu olho, Sim, com sabe? certeza. Meu Deus, você vai confiar em quem? É. Entendeu?
Então, ele é o meu pastor. E eu precisei entender isso até mesmo para poder ajudar outras pessoas. Porque se eu vejo que eu olho a pessoa assim, a pessoa começa a conversar comigo, eu já consigo descrever o perfil dela e o temperamento dela. Eu fiz E eu sei até onde eu posso ir com ela. Eu fiz um teste de personalidade Uhum. quando eu tava congregando na igreja americana e todo mundo que servia tinha que fazer. Sim, isso é Aí muito bom. Eles olhavam o teste de personalidade e falavam Uhum. assim, querido, infelizmente, Pra isso aqui não dá. não dá. Eu quero trabalhar lá no Kids. Aí eles olhavam e falavam assim, ó, você vai Você vai- não, você tá na oferta. você vai trabalhar lá no parking lot, da Serap, no Perdão, qualquer lugar, menos com pessoas, que a sua personalidade e pessoas não misturam. Não. Você sabe que às vezes, hoje, como a gente entende um pouquinho sobre isso, a gente olha lá atrás sobre quando tinha aquelas entrevistas de trabalho. Sim. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista uma vez que o cargo não tinha nada a ver comigo. Então, a gente faz aquele teste de personalidade. Eu lembro que no 2º grau, quando você lá no 3º ano, não sei se você passou por isso, mas a gente faz aquele teste, sabe? Antes de você querer escolher uma carreira, faculdade, algo que combine mais com você. E todos os testes... Não tive esse Não, privilégio. eu tive todos os testes, deu o quê? Jornalismo. Para mim, deu publicidade, propaganda. Inclusive, eu fiz um vestibular para publicidade e propaganda. Não fiz a faculdade, comecei a faculdade de Direito. Não tinha nada a ver comigo. Ou seja, eu tinha que ler, estudar. E eu gosto da praticidade, eu gosto daquela coisa da mão na massa, eu gosto de conversar, eu não gosto daquela teoria de ter que estudar leis. Não é comigo, não é pra mim. Eu continuei, terminei a faculdade? Não terminei, sabe? Fui muito boa no vestibular, na prova. Dissertação em português pra mim, assim, eu sempre fui muito boa em português, porém, no direito não tem nada a ver comigo, não deu certo. Então, assim, acho que todo mundo... Não quer dizer, não era boa? Não era boa, é porque aquilo ali não combina comigo, gente. Eu entrei em um agora que eu tô tendo dificuldade de terminar. Que Isso. um curso de piloto de avião. Aham. Agora que chegou na hora de, tipo, fazer os finalmente pra poder terminar e falar assim, você pode carregar pessoas, pode ficar tranquilo. Eu tô tendo Tá dificuldade. tendo Porque dificuldade. eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa analítica até um Sim. certo ponto. Uhum. Gente, mas se você conhecer a galera que ama aviação e que trabalha com Tem mais aviação, emoção. e as pessoas que trabalham na Elas têm que aviação, ser frias. Elas precisam. calculista, Exatamente. os pilotos que eu Elas conheço, precisam. faz Elas uns não estão nem cálculos agir com na emoção. hora. Uau. Tup, 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 tup. E eu meio que desencorajei. Teve uma vez que eu tava fazendo um voo solo de 2h30. Só eu dentro do avião e Deus Meu Deus. e nada ao redor. E eu tô voando e o alternador do avião estragou comigo. Passou 20 minutos, apagou o GPS, apagou o rádio, apagou tudo. Só que o motor do avião não apaga. O avião ele é feito para ter redundância. Se o alternador estragar, o motor do avião continua tocando. Você só tá sem GPS. O único Sim. GPS que eu tinha era meu iPad. Se meu iPad acabasse a bateria, Meu já era. Deus. Com muita sorte, eu consegui fazer uma chamada de rádio antes do rádio acabar. Antes da bateria reserva do rádio acabar, porque quando ele entrou na bateria reserva, já não estava funcionando tão bem mais. E a torre do aeroporto perto disse que ele ia parar o aeroporto para mim poder pousar. Sim. Então eu podia chegar, entrar no traffic pattern, fazer a volta e pousar o avião. E quando eu pousei o avião, veio bombeiro, veio tudo para saber se ia pegar fogo, se ia acontecer alguma coisa. Sim. Falha elétrica, né? Podia ter alguma coisa no fio ali, pegar um fogo, alguma coisa. E deu tudo certo, tudo bem. Aí eu peguei um carro naquele aeroporto para ir para o aeroporto onde eu fazia aula. E peguei um carro lá do próprio avião, porque na aviação eles são muito organizados. Sim. Tem que ser, né? Tudo no avião tem redundância. Tem que ser. Então, quando você entra naquele avião assim, aquele 737 que você entra assim, você olha o painel, você vê aquele monte de botão. Não é que ali cada botão faz uma coisa. Tem muita redundância. Entendi. Um piloto automático aqui, o outro aqui, entendeu? O rádio que tá aqui também tem uma redundância ali. Essa tela faz isso e isso. Eu não essa daria pra copia ser isso. uma... Tudo que acontece na esquerda acontece na Meu direita. Deus. Aí, enfim, depois de tudo isso eu pensando, falei assim, cara, será que realmente eu vou dar conta de
fazer esse negócio? Porque na hora, a emoção não me deixa eu pensar. Sim. Se eu tivesse pensado no meu treinamento na hora e tido feito certinho de acordo, eu não teria passado tanto perrengue. Sim. Porque eu ia saber que o avião não vai apagar, eu vou voar, eu tô com o GPS aqui, ele já me deu Tá lá, tudo no tá tudo controle. no controle, eu vou fazer a volta e vou parar. Sim. Então hoje eu tô com receio, uma dificuldade de finalizar esse curso, porque eu não sou uma pessoa tão analítica. Sim, O meu fria. instrutor, ele olha assim, tô 50 milhas do aeroporto, 12 minutos, divide, papapá, tá, 36 milhas, a gente tem Na que começar a calma. Sim. descer. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu tinha que pegar um caderno aqui, Sim. ok, eu tô 110 milhas por hora, então Uhum. pra mim andar tantas milhas, quantos minutos? Aí já ia ter passado 10 milhas já, até eu conseguir fazer o cálculo. Sim. Então, assim, dá pra terminar, dá pra fazer, mas não é Não muito... sofre tanto, Não acho né? que é muito meu perfil, acho que eu Sim. não seria um cara que você queria na frente lá. Olha, se eu entrar no Você entrou- avião do jeito que eu não gosto, e eu olhar e falar assim, puxa, o Felipe, chama Oh, gente, fica aí eu todo voltaria. mundo pra cá. Eu voltaria. Eu voltaria. Não vou. É verdade, eu voltaria, porque... Ai, Mas é por conta Felipe, disso, mas Deus vai te dar vitória, você vai conseguir. Mas foi um hobby que eu quis fazer e uma coisa Aham. que eu quis fazer que, tipo assim, eu vou terminar. Sim, vai. Mas eu não seguiria Termina. carreira. Para Uhum. pilotar um avião pequeno ali, 4 pessoas, 6 Sim. pessoas, tá ok. Uhum. Porque o workload é pouco. Mas quando a gente vai em aeroportos grandes, Boston, Nova York, New Jersey, gente, é muito trabalho. Cara, você tem que estar muito, muito, muito... É preciso demais. Meu Deus. É um trabalho muito preciso, assim. Uhum. Eu gosto muito da aviação e da galera que voa. São ótimos profissionais, mas tem que ter uma certa personalidade. Tem que ter uma certa... Tem que ser mais. Não pode agir com emoção de Não, jeito nenhum. não. Você põe tudo a perder, né? A maioria dos acidentes, das coisas que acidentes domésticos, assim, quando tem acidente doméstico que tende a piorar, muitas vezes é porque você tá agindo com emoção, É, sabe? Você não consegue pensar ali friamente. sim. Aí as coisas pioram. Mas é bom a gente entender isso, a gente fica mais leve, sabe? Eu sei do que eu preciso melhorar, sabe? Isso. Na minha personalidade. Eu já sei que eu não posso ser aquela pessoa que respondia ali na hora, porque eu já tive pessoas que se afastaram de mim por conta disso, tá, Felipe? Por conta da resposta Por causa da minha resposta na lata. E muitas vezes, não era nem por mal. Quando eu vi, eu já tinha respondido. Muitas vezes acontece situações Era nas muito nossas natural. vidas E também também. tem pessoas que são muito neném, muito assim, coitadinho. Mas tem ai, muitas coitadinho de situações mim. nas nossas vidas que a gente quer responder na hora, mas se você dormir uma noite, você acorda no dia e fala assim, Pensando nisso. vale a pena? Não vale. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. Exato. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Whatever. Dane-se, whatever. Eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas vão falar de qualquer forma. Você fazendo ou não fazendo, elas vão falar. Então, decida fazer o que é melhor pra sua paz. Yeah. Sabe? Cara, Pra sua consciência. A melhor coisa. nós vamos fazer aqui um quadro no podcast, uma hora, que eu tava até comentando com os meninos, que é reactions de Aham. algumas coisas. E eu sou uma pessoa que, quando eu tô estressado, eu preciso tirar um tempinho pra mim. Aí eu me retraio. Você fica sozinho. Eu fico sozinho. Eu E também quando eu fico fico sozinho, uma coisa que eu faço é muito estranha. Eu vou ler os comentários, eu vou ler o comment section no Instagram ou no Facebook. Aham. Aí aparece um vídeo lá. Pastor Marcelo, qualquer um, Pastor Lucinho. Vídeo que vai aparecendo ali. Você vai passando pra cima ali e vai aparecendo. Você vai ler os comentários. Gente do céu. Assim, velho, Exato. se Deus decidir tratar esse pessoal da forma que eles comentam no Instagram, Sim. gente do céu, Sim. vai queimar todo. Vai. Porque as pessoas também têm Elas uma vão forma falar. muito rígida Sim. de tratar essas coisas. Sabe, às vezes é que nem a gente faz os highlights, né? As pessoas postam na rede social, tanto o highlight do que é bom quanto o highlight do que é ruim. Uhum. Quando é o highlight de uma coisa que é ruim, a reação das É pessoas... mais polêmico. Gente do céu, mas é tipo assim, essa pessoa tinha que pular da ponte. Isso é Meu um Deus. verme, tem que Uhum. morrer. Você tá Sim. ficando doido, Você gente. sabe que quando eu comecei a falar sobre finanças, que foi algo que eu me apaixonei naturalmente, sabe, ô Felipe? Não foi algo assim, eu procurei fazer isso. Uhum. Não, eu me apaixonei. E eu tive uma mudança muito grande na nossa vida financeira por conta disso, Uhum. sabe? E eu tive vários haters, assim. Eu fiz uma live
Tinha gente, assim, que falava assim, é melhor você cuidar da sua coleção de perucas, ao Ai, invés de que cuidar de ódio, um. velho. Sério, Não de dá vontade de dar verdade. um. De verdade, eram pessoas assim que você olhava e faziam questão de abrir Só a um galerinha do Instagram só ódio. para isso. E tinha gente que falava assim, cuida da sua maquiagem, você combina mais com maquiagem do que com fina. Ai, assim, foi tanta coisa que aconteceu que se eu usasse o meu emocional, eu tinha desistido. Eu Eu tinha tentei, tá? desistido. Eu tentei a carreira na Eu acho que a finança. Andressa me falou isso. Não é pra mim. Uhum, Não foi a pra Andressa mim. me falou. Sou uma pessoa totalmente que não sirvo pra Ela isso. me falou, mas eu vou te falar, foi um divisor de águas. E tem sido aprendizado muito grande para mim, pro Alexandre também. O Uhum. Alexandre está há muitos anos na construção. E a gente não tinha o documento. Eu peguei o documento primeiro que ele. Ele não tinha. Então, assim, ele tinha que continuar na construção. Uhum. Trabalhou muitos anos numa empresa com um grande amigo dele. E ele fala assim, poxa vida, eu trabalhei muitos anos construindo o império dos outros. Isso. Porque ele trabalhou ali e muita coisa cresceu ali porque ele estava ali envolvido desde o começo, sabe? Então, assim, por várias vezes ele teve a oportunidade de ter o dele, né? Uhum. Porque, by the way, o Alexandre é um ótimo profissional do drywall. Muito bom mesmo. Mas ele estava tão envolvido, né? Que ele fala, muitas vezes ele se sentia frustrado. Eu falei, poxa vida, passei tantos anos da minha vida construindo o império dos outros, e o que que eu vou fazer hoje, sabe? E ele se sentiu perdido. Então, eu vi nisso a oportunidade dele estar junto comigo e nós nos encaixamos. Igual a tampa e a panela, sabe? Sim. Nós dois nos encaixamos. Assim que ele pegou o documento, ele tirou a licença dele. E está sendo muito bom. A nossa carreira, essa carreira que a gente trabalha hoje, além de ter um propósito muito grande, né? De você trazer essa informação para a comunidade, nos dá um retorno financeiro muito bom. Sim. Sim, É uma carreira boa. E ele vai sem poder sombra de descansar, dúvida. ele faz 50 esse ano, né? Você tem 29, você é um Sim. rapaz novo. Não estou limitando o seu futuro, o seu propósito, né? Eu não sei o que você realmente pensa, mas hoje você tem a sua construção, né? Você tem a sua empresa, você é um empresário, mas talvez não é isso que você quer para sua vida, né? Sim. Então, o Alexandre ficou muitos anos, mas não era isso que ele queria. Ele sempre trabalhou com vendas. Sim. O Alexandre, a vida inteira, trabalhou com vendas. E uma coisa que as pessoas não entendem é que a gente acorda vendendo e dorme vendendo. Tudo na vida é uma Se troca. você não correr atrás, você não vai pagar seu aluguel, você não vai pagar seu embalde, não. É fácil. E eu falo além disso, dentro da sua casa, tudo é uma venda com seus filhos, com a sua família. A gente faz isso com o João. E tudo é venda. O João, hoje a gente treina ele, a gente ensina sobre educação financeira. Ele tem o dinheiro dele, ele sabe que a primeira parte é do Senhor, né? Os 10% ele tem esse entendimento e ele sabe o que ele precisa fazer para poder ter uma renda boa no futuro. Ele tem esse entendimento. A gente tá com uma meta bem focada esse ano. A gente tá, assim, laser focus esse ano em resolver algumas coisas e fizemos um investimento em uma nova aventura que eu tô amando. Um mundo que eu sempre gostei, sempre servi nesse mundo. Também dentro da igreja e tudo, mas a gente tá entrando em uma nova aventura de business e eu tô, assim, amando. Mas fora isso, a gente tá laser focus em alavancar a nossa vida financeira num level que a gente quer chegar, não de stories no Instagram, as pessoas achar que nós estamos ali, mas aonde realmente a gente tem um cara que chama não tô lembrando o nome dele agora, mas muitos conselhos dele me ajudou bastante. E algum dos conselhos que ele dá em relação a finanças é algo que eu quero viver. Sim. É a verdadeira liberdade financeira. Sim. Não a liberdade do American Express. Não a liberdade do American Express, uma verdadeira liberdade financeira. Sim. Muitas pessoas, elas contradizem isso. Elas usam cartão de crédito achando que ela tem liberdade, pelo contrário. Pelo contrário. Aquilo ali te leva para um... Se você não sabe usar, exato, é um problema muito grande. E nós estamos com essa meta para fazer isso, para resolver essas coisas, porque a gente cansou. Que bom que nós cansamos com 29.
Luísa. Que bom, Vocês são que muito bom. novos, vocês estão menos que a média, porque hoje a idade de se aposentar nos Estados Unidos são 66 anos. Uhum. Então, até os 30 e 33, vocês estão o quê? Acima de 33, o tempo tá correndo para Sim. vocês. Não, e Então, nós vocês são temos já super a nossa novos. aposentadoria, Sim, nós ela temos. falou. Eu já não tô falando temos. nem só em relação a isso, Sim. tô falando sobre a organização financeira. Eu falo para todo mundo, tinha que ter na escola, assim como deveria Um ser curso. obrigatório você ter um seguro de vida, assim como você é obrigatório ter um seguro de carro, eu acho que deveria ser obrigatório ter a matéria sobre educação financeira na escola. Sim. Porém, se tiver isso, o que acontece? Hoje nós somos dominados pelo governo. Se todo mundo entender sobre finanças, já era. Quem tá Muitas no pessoas são poder- controladas pela dívida, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eles não fazem isso. Nós somos os bonecos, né? A grande maioria, nós somos aqueles bonequinhos do poder, entendeu? Uhum. E quando você entende sobre finanças, isso se torna mais natural na sua vida. Sim. Sabe? Se torna natural você se pagar primeiro, a primeira parte a gente sabe do Senhor, depois você se pagar. E quando você vê, você tem um dinheiro ali por várias vezes, meu Deus, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Dana, mas você viveu isso aqui? Eu vivi. Lá atrás, anos atrás, eu não tenho dinheiro para comprar o leite pro Juninho. Uhum. Na América. Ó, as pessoas Mas não... hoje, elas não acreditam nisso. Última coisa que eu vou falar aqui, que o Matheus já vai Já me tá bater ali. chegando? Já tá... Que pena. Sério? Uau. Por mim, eu falaria que até... O meu amigo tá conversando com um amigão meu hoje e ele acabou de abrir a empresa dele de construção. Aham. E ele tá sentindo na pele agora o que é você pagar o funcionário e ficar sem nada. Sim. Porque não funcionou o planejamento da Aham. forma que você pensou. Sim. Ou talvez seu funcionário não produziu o suficiente para terminar até a meta que você tinha para poder Sim, para poder sobrar para você. sobrar para você. E nós estávamos conversando hoje, eu falei, cara, hoje eu já consigo ter essa conversa rindo. Sim. Mas muitas vezes eu falo para vocês que eu já dei muito cheque para vocês, que ele já trabalhou E para você mim não como tinha nada. funcionário, chorando, porque não ia sobrar nada para mim. Sim. Por um erro de quem? Meu, erro de Uhum, planejamento logística. financeiro meu, da empresa, de Sim. achar que a gente termina um trabalho com 3 dias e ele demora 5, e por aí não entrou o dinheiro na data correta para fazer as Uhum. coisas. Ou um delay no correio, tava esperando um cheque chegar, o cheque não chegou. Mas são essas coisas que moldam a nossa vida e nos ajudam a Exato. tomar as decisões certas. Nós vamos Exato. ter parte 2, Vamos ter parte 2. parte 3. Parte 3. Parte 2 e 3, a gente trazer o Alexandre aqui também, a gente conversar. Sim. Muito obrigado mais uma vez por você ter Imagina, topado a eu nossa tô muito brincadeira. feliz e obrigada mesmo pela oportunidade. Para mim, assim, Sua história é é uma honra linda estar. e eu Obrigada. espero que, de acordo com a área da Box, A vai gente- crescendo, a gente A vai gente pensa alcançar que muita não, né? gente. Mas 1h20 passa super rápido. Eu Super falei assim, gente, tanta coisa que ainda tem para falar, que a gente queria falar, mas a gente vai fluindo, vai começando. Sim, E eu amei estar aqui com você. Eu espero poder ter mas nós vamos ter contribuído. parte 2 e parte Com 3. certeza, Vamos com ter. certeza. E de acordo com a área da Box vai crescendo aqui, Sim. e mais pessoas vão ter Posso falar visibilidade. sobre o meu trabalho? Pode. Rapidinho. Você que está procurando se planejar, né? Você tem a intenção de viver aqui nos Estados Unidos por mais tempo, ou envelhecer nesse lugar, faça seu planejamento financeiro, faça um planejamento de aposentadoria, não fique igual os velhinhos que estão aqui trabalhando no Market Basket. Por quê? No Walmart, por quê? Porque eles não se planejaram enquanto eram jovens. Faça o seu seguro de vida com benefício de vida para você não ter que correr o risco de ter que parar de trabalhar e depender, né, de ajuda financeira da comunidade. Muitas vezes você não consegue. Faça também um plano de college para o seu filho enquanto eles são novinhos, para quando chegar lá na época do college, ele já tem uma monta, assim, muito bacana para poder ele usar para o college ou então para investir em outras áreas. Me procurem. E lembra, galera, da questão do benefício em vida, Em hein? O que é vida. o benefício em vida? É uma coisa... gente, eu fiz o meu Sim, planejamento. também contando com o benefício em vida. Por quê? Porque acontece alguma coisa, eu tenho um filho de 2 anos e eu tenho uma esposa. Exatamente, eu vou ser o provedor. Entendeu? E eu hoje ainda eu não consegui criar uma empresa que ela roda 100% sem Sim. eu estar lá. Uhum. Então, é uma coisa que vai te ajudar com os cursos, vai te ajudar com as coisas.
Gente, se aconteceu uma coisa hoje, vamos supor, 250, 300, 400 mil, resolve alguma coisa na Meu sua Deus do vida? céu. Resolve muito, E $50 vai fazer a diferença pra você por mês? Não vai fazer. Você vai ali na entendeu? lanchonete, a gente foi na lanchonete, comemos coisinhas assim, tipo café da E, manhã e tudo, gastamos mais de $60. e lembra de uma coisa, eu vou deixar aqui a última frase pra gente terminar. Sim, Essa aqui você pode pegar e colocar ela no seu portfólio vou aí, ó. fazer isso A agora. sorte favorece os preparados. E é... Se você falar assim, ó, nossa, que sorte que eu tive, que eu tinha meu benefício em vida, não passei perrengue. Sorte não, você se preparou 10 anos atrás. A sorte favorece os preparados. Muito bom, já anotei. Essa aí é boa, né? Não? Aqui, ó, Essa, anotei, ó. essa aí eu Tá anotado. aprendi com um pessoal que eu presto serviço pra eles, de uma empresa grande. Sim. Toda vez que ele vai começar a reunião, o cara sempre fala, lembra da nossa conversa, a sorte favorece os Você preparados. sabe que o Paulo Vieira, ele fala muito isso, né? Que sorte que deu, hein? Que sorte que eu tive, porque muitas vezes as pessoas olham pra você, veem a sua vida, o quanto você tá sendo próspera, sua família próspera, a sua carreira, a sua empresa. Nossa, aquele cara teve muita sorte, mas aí não vê quantas vezes você Isso. vomitou pela manhã, você teve crises de ansiedade, você ficou sem dinheiro no bolso pra você ter essa sorte que você tem. É isso. Então, se um dia você quer ter sorte, chama. Corre lá pro Vida Real, e é isso aí. Muito obrigado, galera. Nós vemos no próximo episódio do Área da Box. E é Dana, isso muito aí, obrigado. obrigada. Yes. Tchau, tchau.